Bíblia, erga o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, abra o seu coração, abra a sua Bíblia, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, aleluia. Atos 19. Prometo ser bem breve. Nós precisamos começar o culto hoje um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos um problema técnico para não atrapalhar e não ter a transmissão. Então eu vou ser mais breve hoje do que eu no costume. Atos 19, verso 1. Irmão, esqueci de falar algo. Tanta coisa. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, nós vamos voltar aos nossos cursos de liderança. Eles vão voltar, então, segunda semana de agosto, na quarta-feira. Nós teremos uma turma às quartas e a outra aos sábados, para atender a galera também aí, as pessoas que trabalham à noite, faculdade, enfim. Teremos uma turma às quartas, às 20 horas, e aos sábados, 17 horas. Você é meu convidado. Turma de quem está fazendo, está maravilhado. Eu falo, não é porque eu que estou ministrando, né? Qualquer pessoa pode estar ministrando, porque, graças a Deus, o conteúdo é muito bom. Amém, gente? Então você não pode perder. Pastor, eu posso começar? Pode começar. Depois a gente vê o que você já perdeu e te passa. Amém? Então já grava aí na sua agenda aí, segunda semana de agosto, já agora. Passa essa semana, na próxima nós já vamos voltar com nossos cursos de liderança e vai ser uma benção. Quantos se encontraram? Diga amém. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falaram em línguas como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Pai, fale conosco, Senhor. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé da tua igreja não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus, flua mais uma vez essa unção de ensino. Eu creio que quem ensina não é o pregador, quem ensina é o teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor possa, como o Senhor é maior do que o pregador, como o Senhor é além daquilo que eu falo, ó Pai, que o Senhor possa trazer, ó Pai, uma interpretação até personificada para cada Deus.
Que o Senhor possa trazer algo pessoal, algo para ela, para cada pessoa, que cada pessoa saia daqui essa manhã dizendo assim: a palavra foi específica para mim, e só o Senhor tem o poder de fazer. No meio de centenas de pessoas, o Senhor trazer uma palavra para cada uma delas, como se só elas estivessem aqui. No meio de tantas pessoas em casa, potencialmente pessoas de outras nações, o Senhor pode trazer uma palavra como se só essa pessoa estivesse cultuando conosco, porque Tu és Deus. Em nome de Jesus, quem crê e concorda, diga amém. Irmãos, quando nós olhamos para Atos 19, a chegada de Paulo em Éfeso, me chama a atenção a ênfase de Paulo, e isso mostra o que de fato é importante para o ministério do apóstolo Paulo. Paulo encontra ali alguns discípulos que já estavam lá, e eu gosto muito de falar que a maior alegria de um missionário quando chega em um campo missionário é encontrar discípulos, é encontrar trabalhadores. E eu acabei aqui de fazer uma convocação para os irmãos trabalharem para Jesus. Isso é uma alegria, é uma alegria. Agora Paulo vai nos ensinar, porque a primeira pergunta é: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo? Olha a pergunta de Paulo para aqueles homens: vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta mexe mais ainda, porque eles disseram assim, você leu comigo: nós nem ouvimos sequer que existe o Espírito Santo. Nós nem ouvimos falar no Espírito Santo. Então, de alguma forma, aqueles homens serviam a Deus, eram bons crentes, boas pessoas em Deus, mas existia algo disponível para eles desfrutarem. Existia algo que Deus queria levá-los mais além na vida e na caminhada cristã, mas porque eles não ouviram a respeito, eles não poderiam desfrutar daquilo. A palavra diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo começa o que para muitos é a carta ou a epístola mais poderosa da Bíblia, que é aos Efésios. Paulo começa assim, e eles, aqui ó, cidade de Éfeso, e a carta mais poderosa para muitos teólogos é a de Éfeso. Paulo já começa dizendo assim: Deus não vai, Ele já te abençoou, ou nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, já está disponível na realidade do Espírito. Agora, por que muitas pessoas não vivem essa realidade espiritual? Porque elas não sabem, e ninguém desfruta daquilo que não sabe. Você nunca vai desfrutar daquilo que não conhece. Você nunca vai experimentar e viver uma plenitude daquilo que você não tem ciência. Então a resposta daqueles homens foi: eu não sei, eu não conheço, eu nunca ouvi falar. O que é o Espírito? Então Paulo, ao invés de sair pregando por aí, ele vai ensinar esses homens, vai parar de alguma forma para ensiná-los sobre o Espírito Santo. Isso tem uma coisa que eu creio muito, irmãos, é que nós precisamos ensinar mais sobre o Espírito Santo. Precisamos parar para ouvir sobre o Espírito Santo. Precisamos parar para pegar a Bíblia. Você depois pega a sua Bíblia na sua casa, sozinho, e Deus, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, como Jesus nos ensinou. Pega papel e caneta, dobra os seus joelhos e fala: Deus, eu quero conhecer o Espírito Santo. Pai, aquilo que está disponível para mim, eu quero conhecer. Deus, aquilo que eu posso viver com a pessoa do Espírito Santo, eu quero desfrutar. Quem entende, diga amém. E o interessante é que esses homens vão dizer assim: nós fomos batizados com o batismo de João. Agora, se a gente pensa em evangelho, aqui eram discípulos, toda figura da nova aliança, todo personagem da nova aliança, quando se trata de igreja, a igreja de Atos, nós vamos ver isso aqui, a ênfase maior é na pessoa e obra do Espírito Santo.
esses homens não saber sobre o Espírito é algo, no mínimo, estranho. E talvez a teologia que eles estavam recebendo do seu discipulador, talvez atrapalhasse um pouco sobre isso. Mas enfim, estranho que depois que tudo que aconteceu em Atos, nós vamos ver, esses homens, discípulos, nunca ouviram falar do Espírito Santo. E nos dias de hoje, irmãos, está ainda um pouco estranho, que depois de tudo que Deus já fez na história, de Atos 2 até o dia de hoje, tantos avivamentos na história, inclusive o Brasil atravessou alguns, passou por alguns avivamentos, tem pessoas ainda que não creem na pessoa e obra do Espírito Santo. Vejamos que João, a qual esses homens disseram assim, não, nós somos batizados do batismo de João. A grande ênfase de Jesus, de João para Jesus, lembra que ele é o precursor, ele é aquele que anuncia a Cristo, a pregação dele era. Pensa João 1:29, Jesus olha, chegando ali no Jordão, João olha e diz assim, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, dá ênfase na obra salvífica ou salvadora de Cristo. E ao mesmo tempo ele fala assim, ele é mais importante do que a mim, existe e veio primeiro do que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. E aí ele olha e fala assim, ele vos batizará. Enquanto eu batizo com água para arrependimento, enquanto eu preparo o caminho, ele virá. E quando ele ser anunciado, ele vai batizar, não só com água, mas com o Espírito e com o fogo. Então João dá uma ênfase e já começa a preparar o cenário para aquele que vem, e não vem só para gerar, e parece heresia quando a gente fala o só, né? E não vem só para gerar salvação. Está dizendo assim, existe a salvação, isso é tremendo, o arrependimento é a porta de entrada, mas nós temos duas experiências cristãs. A primeira é a experiência de porta, é a experiência de entrada, e a segunda é a experiência de caminho. O que está acontecendo com muitos é porque eles têm uma experiência de porta, de entrada, entram para o Evangelho, elas, glória a Deus, eu sou salva, e elas se sentem salvas, transformadas, libertas, e elas param na porta. Agora depois da porta tem o caminho, e aí nós vamos precisar do Espírito Santo. E a grande ênfase de Jesus era a pessoa do Espírito. Nós falamos aqui semanas retrasadas, passadas, sobre Jesus dando ênfase ao Espírito. Lê na sua casa João 14 completo, João 15 completo, João 16 completo. Você vai ver Jesus dando uma importância tremenda ao ministério do Espírito Santo. Jesus chega a dizer assim, é importante que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, em outras palavras, é como se o próprio Cristo dissesse assim, eu preciso ir, porque se eu for, aliás, se eu não for, vocês não vão experimentar uma nova realidade que já está disponível, e eu conquistei isso para vocês. Aleluia! E sabe o que é interessante? O Espírito Santo glorifica Jesus. Você não vê e não vai encontrar na Bíblia o Espírito Santo fazendo a obra, alguma coisa e chamando para si. O Espírito Santo, ele glorifica Cristo. É por isso que uma pessoa cheia do Espírito, ela glorifica Jesus. A obra do Espírito é glorificar a Cristo. E a ênfase de João Batista foi no Cristo. Mas o Cristo que salva, mas não o Cristo que batiza com o Espírito Santo. O Cristo que liberta, o Cristo que gera arrependimento, o Cristo que morreu na cruz, mas por causa da cruz, ia deixar disponível para você uma realidade espiritual sobrenatural, uma vida cheia, embebedada, tomada pela pessoa e obra do Espírito Santo. Aleluia. Agora, se a ênfase de João foi o Espírito, a ênfase de Jesus também foi o Espírito Santo. E qual era a ênfase da igreja? Eu preciso que você abra esse texto comigo, Atos capítulo 1, primeiro. Atos, porque eu queria que você ouvisse isso hoje. Atos capítulo 1.
versículo de número, se você pegar, irmãos, do versículo 1, do versículo 3 em diante, você vai ver que Jesus já está, ele morreu na cruz, ressuscitou, está entre os discípulos, entre as pessoas, num corpo ressuscitado, um corpo que pode atravessar a parede ao mesmo tempo comer com as pessoas, obra da cruz consumada. O homem, a partir de então, pode nascer de novo em Deus, ter um espírito recriado. Olha o que Lucas está dizendo sobre isso, versículo 4. E comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. Olha isso aqui, irmão. Eu sei que você conhece o texto, mas nós precisamos parar em alguns momentos para pensar um pouco nessas palavras. Você conhece esse texto, eu sei disso. Quem escreveu Atos foi Lucas. E Lucas está narrando, está dizendo o que Jesus havia falado a eles. Porque João, na verdade, batizou com água. Quem ensinou isso foi Jesus, ensinou aos apóstolos. João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus que ensinou para eles: vocês serão batizados no Espírito Santo. Versículo 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus deu ênfase, João Batista deu ênfase no ministério do Espírito, Jesus no ministério do Espírito, e a igreja ela nasce a partir do Espírito Santo. Eu fico pensando, irmãos, e é interessante a gente pensar sobre isso. Jesus, se eu fosse Jesus, talvez eu mandaria os discípulos saírem pregando. Cara, sai pregando, vai pregar. Fala de mim para as pessoas. Vai pregar, prega. Mas Jesus fez o caminho contrário. Ele de alguma forma colocou a mão no peito dos apóstolos e falou assim: segura a onda aí, cara. Espera um pouquinho. Esperar o quê, Jesus? Vocês precisam receber algo primeiro. Jesus deixou pregar. Calma. Fica em Jerusalém, não vai não. Jesus, mas lá o Senhor mesmo falou que era para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deixa eu ir. Calma, não vai agora não. Você vai, mas não vai ainda não. Senhor, lá na Judéia, Samaria, tem pessoas para te ouvir. Não, mas não vai agora não, fica aqui em Jerusalém. Jesus, qual é a hora de eu ir? Até descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso é tremendo, irmãos. Simples e extraordinário ao mesmo tempo. Jesus colocar um até, porque Jesus entendeu que a obra não é feita na eloquência humana. Jesus entendeu que a obra não é feita na sabedoria humana. A obra não é feita nas estratégias humanas. A obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. E pessoas que vão gerar frutos para o reino de Deus são pessoas cheias do Espírito, que conseguem tocar outras pessoas, não porque elas são boas, mas porque o Espírito Santo vai tocar, por exemplo, quando ela fala a palavra, ela tem efeito, porque ela está cheia do Espírito Santo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Pessoas sem o Espírito Santo que pregam a palavra, elas tentam convencer as pessoas pela filosofia, pela psicologia, pela ciência, ou com textos vazios. Mas alguém que está cheio do Espírito Santo é diferente, porque não é só letra, não é só ciência, não é só argumento, é vida que é transmitida.
Sabe qual é o segredo dos apóstolos? Qual era o segredo dos apóstolos que os fariseus não entendiam? Quando João e Pedro subiu a pregar no cenáculo do templo, eles ficaram assim: como esses homens incultos e indoutos podem anunciar com tanta intrepidez e ousadia? E o texto diz assim: certamente eles estavam com Cristo, ou seja, a essência dos discursos dos discípulos eram a vida do Espírito Santo. É por isso que no primeiro dia após a vinda do Espírito Santo, o primeiro sermão de um pescador inculto e indouto, 3.000 almas se renderam a Cristo em um só dia. Porque enquanto Pedro estava falando, cheio do Espírito, o Espírito convencia as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Charles Spurgeon disse uma frase muito repetida pelo Hernandes Dias Lopes, e eu repito sempre aqui, se você me falar isso: é mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender, senão pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está operando, irmãos, no ambiente. Eu ouvi uma frase essa semana do Ângelo Baz. Ele disse, sobre Atos 2, ele disse: no ambiente da manifestação do Espírito é tão profundo, é tão forte, é tão profético, que em Atos capítulo 2, quando Pedro prega, quem faz o apelo não é Pedro, quem faz apelo é o pecador. Quem fez o apelo foi o pecador. As pessoas ouviram Pedro pregar, e os apóstolos, e eles vieram assim: o que eu faço agora? E a Bíblia diz que eles estavam com o coração compungido. Em outras palavras, Deus quebrou, amassou, derreteu como cera o coração dos ouvintes de Pedro. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Você entende que eu prego? Diga amém. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E pastor, por que você está pregando essa palavra domingo de manhã? Porque quanto mais você ouvir, mais fé para isso você vai ter. E quanto mais fé para isso você tiver, mais você recebe de Deus sobre isso. Amém? 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 A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe por que nós paramos de ter curas na igreja? Porque nós paramos de ensinar sobre cura. O problema está no púlpito, o problema sou eu. Nós precisamos voltar a ensinar sobre cura, para as pessoas voltarem a crer que é possível ver curas extraordinárias. Deixa eu contar um testemunho para você e eu volto para a palavra. Eu sempre falo, não transforme experiência em doutrina, amém, gente? Experiências são experiências, doutrina tem que ser Bíblia. Mas deixa eu contar um testemunho. Estava aqui orando e quem conhece a gente sabe que nós estamos gerando e pedindo a Deus algo. Os irmãos me veem falar muito sobre isso, eu estou falando sobre o Espírito Santo, tem a ver com o que eu vou dizer. E as pessoas sempre veem, quem está próximo, vê a gente pedindo Deus muda a atmosfera. Queremos ver algo acontecer, queremos viver o que é disponível para nós, queremos viver a realidade do Espírito. O que está disponível nós queremos viver, Senhor. O Senhor diz na palavra que é possível, nós queremos. E nós orando, pedindo avivamento, pedindo Deus. Aí o pastor Carlos, aqui de Buritama, ele ajuda muito o pastor Saulo, os irmãos devem conhecê-lo, aqui na Batista do Calvário. E ele é de Buritama, ele entrou aqui um dia, uma quarta pela manhã, e ele me entregou uma palavra profética. Eu estava indo para Belo Horizonte, e ele falou assim: Nilson, Deus vai te usar e vai te dar um sinal para um novo tempo. Ele vai te dar um sinal lá em Belo Horizonte para um novo tempo que vocês vão ver. Não estou dizendo que você vai começar a partir do sinal viver aquilo, mas é um sinal, em outras palavras, deixa eu resumir, que você vai começar a viver isso e está perto do tempo, enfim. Fui para Belo Horizonte, nós fizemos um jejum lá com os pastores amigos. Terminado o jejum, fui ministrar na Lagoinha de São Gabriel. É uma das nossas filhas lá, que eu tive o privilégio de plantar essa igreja, fui ministrar lá. E foi um mover muito forte, Deus fez algo assim muito extraordinário, para a glória dele, o Espírito Santo se movendo de forma muito extraordinária. Aí tinha uma moça, lembro assim, muito claro, uma moça assim à direita do altar, assim, na hora do mover, e Deus tocou para falar para ela. Eu falei assim: Deus está te curando. Irmãos, foi tão simples, sim, assim, ó, Deus está te curando, simples, assim, eu nem sabia, para mim, eu não sabia nem se era emocional, se era simples. Falei: Deus está te curando. A irmã saiu,
do culto e tal. Eu fui embora, estou sabendo de nada. Aí o pessoal começa a me ligar de lá e ela manda um testemunho depois. Domingo ela voltou para o culto e falou assim: eu estava com câncer de mama, já estava, não sei se é essa palavra certa, mas estava drenando pus de sangue, estava me atrapalhando até trabalhar, não estava conseguindo trabalhar e tal. E o pastor não sabia de nada e falou que Deus estava me curando. Eu voltei ao meu médico e o câncer, eu estou com o testemunho tentado no meu celular. Depois, se os irmãos quiserem, eu te mostro ela falando. O câncer desapareceu dos meus seios. O médico me liberou do tratamento e diz que nem nódulos, nem benigno tem mais no meu corpo. E eu entendi assim, é o sinal que Deus falou. Não estou dizendo que é por causa disso nós vamos começar a viver tudo o que Deus tem, mas sabe o que Deus sinalizou para mim? Deus tem algo para a gente viver na realidade do Espírito Santo nessa igreja. Quem diz amém por isso? Deus tem algo, e o sinal de Deus foi: eu vou mover de forma extraordinária, eu vou ativar pessoas para uma nova realidade espiritual. Aleluia, aleluia. Agora, como nós vamos viver essas coisas? Precisamos começar a ensinar mais. E quando eu falo ensinar, não é só púlpito agora. É você começar a inspirar uns aos outros. Porque não adianta eu subir aqui e começar a pregar, e prega, e fala, e aí você encontra alguém nos famosos corredores da igreja, nem começa. Será que é bem assim? Irmãos, a gente sempre acha que os falsos mestres estão em cima dos púlpitos. Mas sabia que tem muito falso mestre que nunca assumiu o microfone, é um falso profeta, é um falso mestre? Sabia que tem pessoas que podem, por exemplo, montar grupos de estudo bíblico e só sair heresia de lá? Sabia que pessoas podem ser os hereges de cozinhas de igreja, de churrascos de casas particulares? Então nós precisamos gerar cultura de ensinar a essência da palavra de Deus sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e o que está disponível para nós. Amém? Toda vez que você ouvir uma palavra que alguém disse assim: o Espírito Santo não está disponível para hoje, joga isso fora. Toda vez que você ouvir uma palavra de alguém que diz assim: não, o Espírito Santo ele só morreu junto lá com João, o último apóstolo. Não deixe essa palavra entrar, irmãos. Porque a ênfase de Atos... Deixa eu parar aqui. Quantos creem que a igreja de hoje ela precisa imitar a igreja de Atos dos Apóstolos? Quantos creem nisso? De verdade, 3 pessoas só? Quantos creem que o modelo nosso é a igreja de Atos? A quem imitar? A quem eu imito como igreja? Eu sou um pastor. Quem que eu imito? Qual que é o meu padrão? Qual que é o nosso padrão? Qual que é a minha referência? Porque se eu não tenho uma referência, eu posso começar a inventar roda aqui. Sim ou não? Eu posso começar a inventar roda. Eu posso chegar aqui um dia e falar assim: cara, vamos fazer o culto aqui, vamos inventar uma roda. Eu posso fazer se eu não tiver um padrão. Se eu não tenho um modelo, eu posso criar um modelo. Agora, se eu tenho um modelo, a pergunta é: qual é o modelo? Porque quando o assunto é espírito e vida no espírito, parece que nós temos mais achismos. De pessoas que simplesmente falam assim: não, isso não é possível, por aquilo que ela acha teologicamente, do que aquilo que a Bíblia ensina. Ou Atos dos Apóstolos é o nosso modelo, ou a gente arranca Atos da Bíblia e inventa um modelo novo de igreja. Agora, se Atos é o nosso modelo, eu já li Atos 1, Atos 2 eu não vou nem entrar, porque você já conhece, é a descida do Espírito Santo. Olha Atos 6.
Atos 6 é a escolha dos diáconos da igreja, dos obreiros. Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios, olha a letra maiúscula aí, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Irmãos, a pessoa do Espírito, o enchimento do Espírito aqui para os apóstolos é tão crucial. Para os apóstolos, alguém ser cheio do Espírito não é uma questão de escolha teológica, é uma questão de sobrevivência espiritual. O serviço aqui era para servir as mesas, era para pegar uma cesta básica, botar no carro e levar para alguém, bater na porta e falar: está aqui a assistência. Uma simples cesta básica, uma simples auxílio social. Ele disseram assim: vamos escolher alguém para servir a mesa. Quem a gente escolhe? Alguém de boa reputação e que seja cheio do Espírito. Porque para os apóstolos, irmãos, é tão importante que alguém que não é cheio do Espírito não deveria nem servir a mesa das pessoas. Porque Jesus colocou isso dentro deles. Porque alguém que não é cheio do Espírito pode até servir a cesta, o alimento natural, e matar a fome natural das pessoas, mas só os cheios do Espírito podem matar a fome espiritual. Atos capítulo 3. Os irmãos lembram do texto? Alguém está com a mão estendida, dizendo assim: me dá uma esmola. Dá uma esmola. Alguém que não é cheio do Espírito enfia a mão na carteira e coloca 100 lá, e isso também é obra, mas não transforma. Amanhã o cabra está lá de novo, com a mesma mão, pedindo a mesma esmola, no mesmo lugar. Porque a assistência social, eu estou falando de evangelho, tá, por favor, não transforma a vida de ninguém. Em alguns casos até incentiva a pessoa a permanecer no mesmo lugar com a mesma mãozinha estendida. E eu não estou pregando para não fazer, os irmãos conhecem, sabem o tanto que a gente faz. Mas ela só não vai fazer nada. O que nós precisamos é mais do que colocar um alimento na mão, na barriga. É poder falar para ela assim: ó, filho, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Sai daí. Alguém que não tem o Espírito Santo para ajudar alguém, basta ter dinheiro, é só você pôr a mão na carteira e dar. Quem está comigo? Agora você também pode dizer assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E essa pessoa nunca mais ser a mesma. É por isso que João, Pedro e os apóstolos queriam que alguém que servisse à mesa fosse cheio do Espírito. Porque eles entenderam que a cesta básica era apenas a desculpa que a igreja tinha para entrar na casa das pessoas. Pedro e João descobriu que o alimento era apenas a isca que lançava para o peixe e via até o anzol. Mas depois que eles chegassem com a cestinha lá nas costas, no carro, e batessem na casa da pessoa, eles iam encontrar um homem cheio do Espírito Santo que olhava para eles assim: em nome de Jesus Cristo, ia ministrar sobre aquela casa, aquela família, ia trazer novas pessoas para Jesus. Sabe quem foi o primeiro mártir da igreja? Isso mesmo que todo mundo falou: um diácono, Estevão. Sabe quem viu Jesus de pé no trono? Isso mesmo que todo mundo falou: o Estevão, o diácono. Sabe quem foi o primeiro homem a tocar uma cidade inteira?
Isso mesmo, todo mundo falou, um diácono, o Felipe. Porque Felipe, entre levar a cesta básica aqui e levar a cesta básica ali, levando cesta básica aqui, cesta básica ali, assistência aqui, assistência ali, de repente ele ganhou para Jesus uma cidade inteira, porque ele entrou demonstrando poder, autoridade. Agora, se a gente não manifesta o poder de Deus, a gente vai ficar de cesta básica em cesta básica, de ajuda em ajuda. Nós estamos na campanha do cobertor, estamos na campanha do agasalho. Agora Jesus, irmãos, se a gente ficar entregando coberta para a pessoa aquecer só o frio que vem de fora, e a gente não tiver fogo do Espírito para aquecer o frio que está dentro, não resolve nada a nível de reino. Não adianta tirar o agasalho e entregar para a pessoa apenas para ela. Não. Entregue o seu agasalho, mas que você também derrame o fogo do Espírito que queima o coração da pessoa. Atos capítulo 10. Pedro prega para a casa de Cornélio, aquela casa inteira de gentios é cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 9. Os irmãos lembram? Conversão de Paulo. Olha que tremendo, Paulo encontrou o próprio Cristo. Imagina você pudesse andar pelas ruas. Olha o seu testemunho. Alguém pergunta assim: como que você converteu? Aí olha você andando na rua. Tipo, cara, eu estava andando aqui na Pedro Toledo. De repente, Deus apareceu para mim. Jesus apareceu para mim. Aí eu caí, cara, fiquei cego. Aí Deus, na pessoa de Jesus, olhou para mim e falou assim. Aí fala o seu nome. Olha que testemunho bonito. Agora, estaria bom para você? Estaria bom? Se o próprio Jesus tivesse aparecido para você, estaria bom? Atos 9. Deus mandou Ananias ir lá orar para o Saulo, né? E falar assim, volta a enxergar. E receba e seja cheio do Espírito Santo. E para muitos de nós, se nós tivéssemos um testemunho e falasse, não, dá licença, eu encontrei Jesus, o próprio Cristo. Mas sabe o que Deus está ensinando para nós? Ainda pessoas com grandes experiências de conversão. Não dá para viver uma vida eficaz para Deus sem o Espírito Santo. Se Paulo não fosse cheio do Espírito Santo, ele teria uma experiência de conversão. Pega isso. Mas porque Paulo foi cheio do Espírito Santo, ele começou a viver uma vida de experiências. Tem muita gente, irmãos, eu gosto de falar igual um professor do nosso carisma, coloque a mão nas minhas palavras. Tem muita gente que tudo que tem para contar sobre Deus é a experiência de conversão. É a experiência do passado. 40 anos atrás, quando eu converti, eu vi um anjo. Há 55 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, eu estava assim, Deus me visitou no meu quarto e eu chorei. Aí você está assim, tipo, vai vir mais, tipo. Amém, pastor, nunca mais aconteceu mais nada na minha vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando Filipe ganhou aquela cidade para Jesus, Samaria, Pedro e João viajaram de Jerusalém a Samaria. Se alguém tiver um Google aí, olha só que modernidade, irmão. Se alguém tiver um Google aí, entra no Google depois e pesquisa qual a distância de Jerusalém para Samaria a pé ou a cavalo. Vamos falar a nossa linguagem aqui? Imagina que lá em Rio Preto, São José do Rio Preto, alguém recebe Jesus e não é batizado com o Espírito Santo. Aí você aqui em Promoção fica sabendo. Quem aqui teria coragem de ir lá a pé
a pé ou a cavalo, só para falar assim, ó, eu vou pôr a mão neles para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Está vendo a importância? Está vendo a importância? Deixa eu voltar para o texto para concluir. O apóstolo Paulo, ele olhou para aqueles discípulos em Atos 19 e disse para eles assim: vocês foram batizados do batismo de João, mas depois do batismo de João está disponível para vocês viver uma realidade espiritual muito poderosa. E Paulo não só pregou para aqueles homens, mas chamou aqueles homens, colocou as mãos e profetizou sobre eles. Aqueles homens receberam batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e receberam dons espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta no amor. Pergunta no amor. Não precisa responder, por favor, não responda, mas leve essa pergunta para a sua casa. Qual foi a última vez que você buscou um dom espiritual? Qual foi a última vez que você buscou um dom espiritual? Qual foi a última vez que você deu importância para a realidade espiritual? Irmãos, entenda isso com bastante amor, por favor, irmãos. Não me veja aqui como alguém que está tentando apontar o dedo para você, por favor. Mas eu preciso pregar o Evangelho. Qual foi a última vez que você buscou os dons espirituais? Sabe qual é o perigo de nós não termos a essência do Espírito Santo agindo? É que uma igreja que não dá ênfase ao Espírito Santo, ela é muito parecida com um clube onde as pessoas se reúnem para se encontrar. Uma igreja onde as pessoas não são tocadas de fato pelo Espírito Santo, a igreja começa a se parecer muito com um clube social, onde as pessoas são encontradas, elas se reúnem, elas amam mais o ambiente da amizade do que o ambiente espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos de vida espiritual. Vida espiritual, irmãos, vai nos levar a viver uma vida em Deus. Deixa eu terminar falando algo. Naquele tempo não tinha uns pastores. Imagina alguém chega aqui, todo mundo aqui novo convertido. Aí o apóstolo Nilson chegou aqui, plantou a Lagoinha, plantou uma igreja. Todo mundo novo convertido, mas eu tenho que ir para outra cidade, eu tenho que ir lá para Bauru. Eu tenho que ir para Araçatuba, eu tenho que ir para Guaiçara, eu tenho que ir para Penápolis, eu tenho que ir para Lins. Não dá tempo nem de colocar e preparar alguém maduro o suficiente. O que a gente faz? Pega o irmão mais maduro do que os outros e coloca para pastorear, para ser o bispo. E vão embora. E ficam mandando cartas que demorava meses para chegar. E as pessoas simplesmente não se desviavam tão fácil. E as pessoas conseguiam viver perseguição, como por exemplo a de Nero, dos romanos. E hoje, nós temos pastores, temos conselheiros, temos youtuber com boas pregações, ruim também, mas tem muita boa. Temos Facebook, temos Instagram, temos ministério de louvor, palavra, temos o Google. E as pessoas se desviam muito fácil. Abandonam a fé muito fácil. Uma rotatividade muito fácil. Vou botar um talvez aqui. E depois você estuda mais sobre o tema, eu vou terminar a pregação. Talvez seja o segredo dos apóstolos, o sucesso ministerial, a ênfase na vida e obra do Espírito. Parece heresia o que eu vou dizer, mas quem está cheio do Espírito não precisa nem de pastor. Eu estou beirando a heresia aqui hoje. Quem está cheio do Espírito
Não é que você não tem que ter, você não tem a necessidade de ficar alguém em cima de você. Porque o próprio Espírito começa a fazer isso de dentro para fora. Quantos aqui já ouviu a voz do Espírito Santo pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. Por favor, levanta alto para eu ver. Pastor, já ouvi a voz de Deus pelo menos uma vez na vida. Obrigado. Sabe o que chama isso? Testemunho interior. Se você ouve essa voz quando você vai fazer coisa errada, não precisa do pastor chegar e falar assim: ah, filho, está errado. Deus já fez antes isso para você. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não precisa mandar o Instagram do André Valadão perguntando se é pecado ou se não é pecado. Deus vai fazer isso por você. Sabe que eu estou pregando essa mensagem sobre o Espírito Santo? Para me ajudar. Para ajudar os pastores. Porque somos uma igreja se encher do Espírito Santo, nós vamos ter menos gabinete pastoral. Nós vamos ter menos divórcio. Nós vamos ter menos problemas. Fique em pé, deixa eu orar por você, nós vamos terminar. Aleluia. Se a ênfase de Jesus é o Espírito Santo, a ênfase dos apóstolos é o Espírito Santo, a ênfase da igreja é o Espírito Santo, qual vai ser a nossa ênfase ministerial? Qual vai ser a sua meta de busca? Eu queria que você saísse daqui essa manhã dizendo para você mesmo assim: a partir de hoje eu vou buscar mais sobre o Espírito Santo. A partir de hoje eu vou ler bons livros sobre o Espírito Santo. A partir de hoje eu vou estudar a Bíblia na perspectiva do Espírito Santo. A partir de hoje eu vou viver tudo aquilo que a Bíblia já disse que eu posso viver sobre o Espírito Santo. Joel capítulo 2, depois de Atos 2, quando Pedro e os apóstolos recebem o Espírito, todo mundo dizendo assim: eles estão bêbados, embriagados. Aí os apóstolos se levantam e dizem: não é vinho, não é bebida alcoólica. O que se aconteceu é que se cumpriu hoje a promessa de Joel: toda carne está disponível para toda carne. Pastor, qual é o requisito para receber do Espírito Santo? É ser de carne. É ser de carne. Se você é de carne, está disponível para você. Pastor, o que eu preciso fazer? Começa a crer nisso. Começa a crer. Eu queria que você orasse, nós vamos terminar. Eu queria que você orasse. Tem mais para você, irmãos. Tem mais para mim. Tem mais para você. Tem mais para nós.
Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo na sua vida. Existe um mandamento bíblico, eu termino aqui. Mandamento da nova aliança. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos. Enchei-vos. Deus está mandando, não pedindo para você ser cheio. Seja cheio. Porque ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com preferência teológica. Tem a ver com sobrevivência espiritual. Amém? Que a graça do Senhor Deus Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Boa semana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.